Diz assim, ó: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Portanto, no finalzinho, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Bom, a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, e a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa, com esse sentido que nós vimos agora, como a igreja o é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. Então perceba que a responsabilidade do homem dentro do lar é muito maior que a responsabilidade da esposa. O amor do marido pela esposa deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Ele deve amar a esposa não apenas como a si mesmo, mas mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o modelo prescrito por Deus para ser seguido pelo marido. Assim, o marido nunca deve usar a sua liderança para sufocar a esposa, nem impedi-la de se expressar. O conceito de autoridade nas Escrituras não tem nada a ver com domínio, poder e opressão. A liderança do marido não é uma permissão para ele agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para ele servir com amor. A ênfase de Paulo aqui não está na autoridade do marido, e sim em seu amor. E o que representa ser submisso? É entregar-se a alguém. E o que representa amar? É entregar-se por alguém. Assim, a submissão e o amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. O amor e a submissão são dois lados de uma mesma moeda. O apóstolo Paulo, ele usa aqui em Efésios capítulo 5 verbos para definir a ação do marido. Primeiro, o verbo amar. O amor de Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. O segundo verbo é entregar-se. O amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada. O terceiro verbo é santificar. O amor visa o bem da pessoa amada. Então, geralmente, quem faz o mal para outra pessoa, pensando que amor é qualquer outra coisa, menos amor. O quarto verbo é purificar. O amor busca a perfeição da pessoa amada. E o segundo é apresentar. O amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Como é que o marido deve cuidar da esposa? Atenção, em primeiro lugar, de acordo com os versos 25 a 27 de Efésios 5, o marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa. Ele diz: maridos, cada um de vós ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar de águas pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Cabe ao marido a responsabilidade de ser o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. Deve ser a pessoa que mais exerça influência espiritual sobre a vida dela. E foi exatamente isso que não aconteceu com o primeiro casal lá no jardim do Éden. Em segundo lugar,
o marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimentam e dele cuida, assim é Cristo em relação à igreja. O marido fere a si mesmo, ferindo a sua esposa. Quando o marido agride, quando o marido fere a sua esposa, ele está ferindo a si mesmo. Crisóstomo disse: o olho não trai o pé, colocando-o na boca da cobra. Paulo diz ainda que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Mas como o marido cuida da esposa, ele não deve abusar dela. O homem pode abusar de seu corpo comendo e bebendo em excesso. O homem que faz isso, ele apresenta falta de sabedoria, porque ao maltratar o seu corpo, ele mesmo sofre. O marido que maltrata a esposa, ele é falto em sabedoria, ele machuca-se a si mesmo. O marido pode abusar da esposa nas seguintes condições. Não é pode no sentido de tem autorização para isso, né? Mas as condições. Ele pode abusar da esposa quando ele é rude, quando ele não dedica tempo a ela, quando ele não dedica carinho, atenção, ou usando palavras e gestos grosseiros para feri-la, ou ainda sendo infiel a ela. Todas essas atitudes são muito mais dolorosos, são feridas que doem muito mais do que as agressões simplesmente no corpo físico. O marido, em hipótese alguma, deve descuidar da sua esposa. Um homem pode descuidar do seu corpo. Se ele faz isso, ele sofrerá suas consequências. Se você, por exemplo, estiver com a garganta inflamada, você não vai poder cantar, não vai poder trabalhar, porque todo o seu trabalho será prejudicado. Você tem ideias, você tem mensagens, mas você não pode transmiti-las. Aí sabe como é que o marido descuida da sua esposa? Por exemplo, com uma rotina, por exemplo, de reuniões que não acabam mais. A esposa está lá esperando o seu marido chegar no trabalho, e aí ele liga todo dia dizendo que tem reunião, e ele demora a chegar em casa. Isso aí é descuido da esposa. Sabe outra coisa que faz com que o marido descuide da sua esposa? Televisão. O marido chega em casa, a esposa está lá linda, maravilhosa, preparou o jantar dele, ele não quer nem saber, ele chega logo, liga a televisão, não está nem aí para ela. Com internet, roda de amigos, existem viúvas de maridos vivos. Maridos que não cumprem a sua responsabilidade. Como consequência, eles estão quebrando a harmonia do lar. E com isso, a convivência no mesmo teto, debaixo de um mesmo teto, vai ficando cada vez mais complicada. Há maridos que querem viver a vida de solteiro. O lar para eles é só um albergue. Voltam para casa somente para dormir. Ou quando sentem a necessidade de intimidade com a esposa. E aí nós ouvimos relatos de pessoas que chegam para nós, chegam para o pastor, chegam para um conselheiro, dizendo: olha, eu não aguento mais. O meu marido, ele não está cumprindo o seu papel e a nossa convivência já está insuportável. Maridos que não cumprem, que colocam em desarmonia o seu lar. O marido deve zelar pela sua esposa, alimentá-la e cuidar dela. Como é que um homem sustenta o seu corpo? Com alimento, com exercício físico, não é? Também o marido deve pensar naquilo que ajuda a sua esposa, nos prazeres, nos deleites. Quando a gente se alimenta, a gente não está só pensando na parte biológica, nos nutrientes que nós estamos comendo, nas vitaminas que nós estamos ingerindo,
mas o momento da alimentação é um momento de prazer. Nós estamos desfrutando de um momento agradável para nós. Então, cuidar da esposa é fazer com que ela também sinta momentos agradáveis. Ela sinta que está sendo bem tratada. Deve pensar naquilo que a agrada. Eu ouvi ontem e hoje reprisou na Rede TV e na Band um programa do pastor Josué Gonçalves, né, que ele fala sobre família, e ele estava dizendo o seguinte conceito, né, a seguinte ideia. Ele disse assim: eu dou o maior 10 para o marido que surpreende a esposa. Ele disse que certa vez a esposa dele não foi trabalhar e levantou mais cedo, né, preparou o café da manhã. Disse: não, hoje você vai ficar na cama, eu vou preparar o seu café da manhã. Aí foi lá, preparou o leite, o café, o suco, o pãozinho que ela gosta. Aí deixou tudo pronto. Aí pegou um papelzinho bem bonito, escreveu uma poesia, né? Era mais ou menos assim: nos momentos de frio da vida, você foi o cobertor que não me deixou morrer de frio. Foi mais ou menos assim, né? E aí ele, assinado Josué Gonçalves, aí ele pegou uma nota de R$100, pregou assim, aí escreveu embaixo: gaste e não me preste contas. Surpreender as esposas. Não precisa levantar a mão. Quantos maridos já fizeram isso? Pelo menos café na cama. O Nelião se garantiu, rapaz, muito bem. O Nelião é romântico, muito bem. Maridos que surpreendem as esposas. E a surpresa não precisa ser uma Ferrari, não. Coisas simples. As mulheres, elas gostam de ser lembradas. Elas se agradam, às vezes não é nem pelo presente, mas é pela lembrança. Uma coisa simples, às vezes impacta muito mais o coração da mulher do que um grande presente ou um presente muito caro. Tem coisa melhor do que a esposa não estar nem esperando o marido, o noivo, o namorado, chega lá e diz assim: lembrei de você. Uma coisinha simples, um cartãozinho com uma frase. Acabou-se o romantismo, acabou-se aquela delicadeza em tratar as pessoas, em abrir a porta do carro. Às vezes eu vou para a praça no carro do pai da Heather, e aí eu faço questão de abrir a porta, às vezes nós vamos lá e ficam: acabou o romantismo. Às vezes tem um casal dentro de uma casa, parece dois estranhos, parece que nunca se viram. É ou não é verdade? Não é? Acabou a harmonia. Por quê? Os papéis, as responsabilidades estão deixando de ser cumpridas. A gente precisa resgatar isso, para que a nossa família viva em harmonia com a bênção de Deus. Então, é dever do marido. O dever do marido é muito maior do que o dever da esposa. O dela é ajudar nele nesse processo de adoração a Deus. Ele deve cuidar da esposa, de todas as áreas da vida da esposa. Ele deve ser o supridor e o protetor e o provedor do lar. Tudo isso é responsabilidade dele. Deve cuidar da esposa. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e às necessidades íntimas da sua esposa. Esse cuidar de sua esposa, leva também ao lado íntimo do casal. É necessário que haja carícia, é necessário que haja o toque, que haja o beijo, olho no olho. Não se tem mais isso. E aí, quando estão casados, conforme passa-se o tempo, essas coisas vão morrendo. E aí chega uma certa idade e eles começam a lembrar de um passado muito remoto. Lembra como a gente era? A gente fazia isso, a gente tinha essa atitude, a gente era tão carinhoso. Ainda estão juntos. É tempo de continuar. Afinal de contas, vocês disseram que diante do Senhor vocês só vão ser separados quando a morte vier. Isso tem se perdido. Você só vai ter harmonia quando a sua responsabilidade ela for bem exercida dentro do lar. Em terceiro lugar, o marido deve cuidar da vida física da esposa. Efésios 5:30, porque somos membros do seu corpo.
O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na esposa. Ou seja, ele deve amar a sua esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. É por isso que a Bíblia diz que ele deve deixar pai e mãe e se unir à sua esposa, porque agora ele vai exercer um novo tipo de amor. Corta-se o cordão umbilical quando se sai da casa dos pais, e aí passa-se a amar incondicionalmente, a viver e a doar-se pela sua esposa. E aí, vendo muitas mensagens, muitas pregações que eu ouvi sobre família, né? A questão, já que nós estamos falando de família, outras coisas que fazem a desarmonia é a presença da sogra no lar, né? Se tem feito tantas piadas sobre sogra e tal, a minha é uma bênção. Amém? E aí eu estava conversando com a Rega essa semana, né? Nós estamos nos preparativos para o nosso casamento, até que enfim, glória a Deus. E aí ela falando assim: amor, onde é que a gente vai morar? Tem uns apartamentos aqui próximos, né, da igreja. Ela disse: ó, tem uns apartamentos que estão terminando. Eu disse: amor, não, é muito perto da casa da sua mãe. Não, mas é verdade. Ela disse assim: não, mas minha mãe não atrapalha. Não, eu sei que não atrapalha, mas eu aprendi uma coisa muito importante. O lugar onde o casal vai morar, ele deve ser escolhido estrategicamente. Ele deve estar numa distância estratégica da casa das sogras de ambos. Ele não deve ser nem perto demais para ela vir toda hora, nem deve ser muito longe para quando ela vier passar muito tempo. Ele deve ser num ponto estratégico, como uma pessoa disse uma vez, para que ela venha de Havaiana, para ir e voltar no mesmo dia. Não é? Porque às vezes a presença da sogra, por mais que ela não queira, ela acaba se intrometendo. Imagine que a sogra chega em um momento de briga de casal, de uma discussão por algum motivo, e briga de dois, quem resolve são dois. Tem aquele ditado: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é verdade? E aí ele está chegando, ele está discutindo com a esposa sobre alguma coisa, aí ela diz assim: fala baixo com a minha filha. Aí diz: a senhora não se meta que agora ela é minha esposa. Não fala assim com a mamãe. E aí já começa aquela confusão, já começa aquela briga, já começa aquela discórdia, perdeu a harmonia do lar. Não é? Então, deixa eu dar um recado, aproveitando a deixa aqui. Sogras, deixem, mães, né? Deixem o seu filho, a sua filha viver a vida deles. Deixe que eles se resolvam, deixe que eles discutam. Só dê uma opinião quando for solicitada, quando for pedida, certo? Uma vez, eu lembro, meu pai não é cristão, ele não frequenta nenhuma igreja, né? Ele disse que é católico, mas nunca foi para a igreja, então não é, né? Aí ele diz o seguinte: uma vez ele estava em casa, eu era pequenininho, e ele estava assistindo a apuração do carnaval. E aí uma vez, aí ele está lá assistindo, minha mãe está na cozinha preparando alguma coisa, minha avó, mãe da minha mãe, chegou lá em casa. Aí ela chegou, minha avó sempre foi aquelas crentes tradicionais, do tempo de antigamente mesmo, né? Aí ela chegou e disse: coisa do demônio. Puf, desligou. Meu pai, muito tranquilo, muito calmo, ele se levantou, foi lá e ligou. Na minha casa, quem manda sou eu. Ah, macho. A avó ficou assim, aí saiu de fininho. Imagine se ele não tivesse exercido a sua autoridade como líder da casa. Vai chegar lá: não, você não vai comer isso, você não vai usar essa roupa, você não vai usar essa cortina. E aí manda na casa onde dois é para mandar. A harmonia de um lar é estabelecida quando um casal, que agora é serão uma só carne, eles decidem em unidade toda a administração do lar. Embora eles errem nas decisões, eles aprendem juntos. Deve ser exercida pela responsabilidade mútua. O homem e a mulher não é aconselhável que tomem decisões sozinhos, porque se tomar uma decisão errada, pode ser motivo de discórdia, porque eu não te falei, você nem pediu minha opinião, então
é melhor que decidam em tudo, nas decisões. A atenção do homem deve voltar-se para a mulher. O seu propósito é agradá-la. A sua união com ela, preste atenção, a união do homem com a sua esposa é monogâmica, monossomática e indissolúvel. O padrão de Deus é um homem, uma mulher. Indissoluvelmente, cada homem deve adotar para si uma esposa. Qualquer coisa diferente disso está fora dos padrões estabelecidos por Deus na constituição da família. Numa época em que a família vive uma época de falência da virtude, do enfraquecimento da família, da explosão do divórcio, essa ideia cristã do casamento, ela deve ser propagada com mais frequência entre o povo. Nós precisamos ensinar as pessoas que casamento é uma coisa séria, é uma instituição criada por Deus, deve ser monogâmica e indissolúvel. O dever da esposa é respeitar o marido. O dever do marido é amar a sua esposa. Vamos agora falar sobre o dever dos filhos para com os seus pais. Já vimos o dever do marido, já vimos o dever da esposa e do marido, e agora vamos ver o dever dos filhos para com os pais. Bom, eu quero começar dizendo que é impossível que um jovem, hoje em dia, que um jovem fiel, abençoado, cheio do Espírito, não obedeça aos seus pais. O que nós vemos hoje é uma geração desobediente. É uma geração cheia de marra, cheia de autoridade e dona do seu próprio nariz. Então, é impossível que um jovem fiel a Deus, que um jovem abençoado, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, seja obediente aos seus pais. Uma vez, Mahatma Gandhi abordou um bêbado que fazia algumas canções elogiando ele como um pacifista indiano. E Gandhi repreendeu firmemente esse bêbado com essas palavras: você é do tipo que entoa canções a mim, mas não obedece os meus ensinamentos. Lloyd Jones é de opinião que pais e filhos cristãos, famílias cristãos, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de ser diferentes. Podemos ser verdadeiros evangelizadores, mostrando essa disciplina, essa ordem na relação correta entre pais e filhos. Podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade por meio das nossas atitudes, da nossa conduta como filhos em relação aos nossos pais. O dever dos filhos, que está aí em Efésios 6, coloquei aqui do 1 ao 3, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E com essa promessa, ele continua dizendo: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O apóstolo menciona aqui 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais. O primeiro motivo, a natureza. O segundo motivo, a lei. E o terceiro motivo, o evangelho, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro motivo é a natureza. Ele diz: filho, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei própria da natureza. É o comportamento padrão de toda a sociedade. Os mais velhos exercendo autoridade sobre os mais novos. A lei da natureza é assim. Os moralistas, os filósofos,
a cultura oriental, japonesa, chinesa, as grandes religiões, como o budismo, o islamismo, também defendem essa bandeira. Lloyd Jones, ele tem razão quando ele diz que é algo antinatural os filhos desobedecerem aos pais. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e também um sinal do fim dos tempos. 2 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 1 ao 3, eu coloquei aqui, não precisa abrir. Então, a desobediência dos filhos aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e também um sinal dos fins dos tempos. Ele diz, Paulo escreve a Timóteo o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. A gente já vê essas características na sociedade atual. A Bíblia diz que essas características aconteceriam no final dos tempos. Em segundo lugar, o motivo que leva o filho a obedecer aos pais, além da natureza, a lei. Ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso está lá em Êxodo 20, capítulo 20, verso 12. É o primeiro mandamento com promessa. Qual é o resultado disso? Para que te vá bens, para que vivas bem e tenha longa vida sobre a terra. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas devotar amor, respeito e cuidado a eles. É impossível obedecer sem honrar. O irmão do filho pródigo, lá de Lucas 15, obedecia ao pai, mas não o honrava. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais os presentearam com um botão de rosa quando estavam vivos. Eu fui fazer uma visita, algum tempo atrás, para a casa do idoso, ali próximo da prefeitura. E aí eu conversei com vários idosos. E a história da maioria é praticamente, ou a conversa deles é praticamente o mesmo texto. Por que é que vocês acham que a maioria deles está lá? Filhos que abandonaram os pais. Ficaram velhos, não tem mais utilidade para a sociedade e para a família, jogam eles lá, retiram o dinheiro da aposentadoria, pagam lá o pessoal para cuidar e o restante usufruem com a consciência leve, sem o maior sentimento de culpa. Há filhos que desamparam os pais na velhice, que não trazem um presentezinho para ele durante toda a vida e aí choram de remorso depois. Honrar pai e mãe traz benefícios. A promessa consiste em prosperidade e longevidade. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como por exemplo a posse da terra prometida. No Novo Testamento, conforme Efésios 1,13, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. O filho obediente livra-se de grandes desgostos. Vejamos, por exemplo, algumas coisas que são importantes para você que é filho. Primeiro, ouvir os pais. Quantos desastres, quantos casamentos errados, quantas perdas, quantas lágrimas, quantas mortes seriam evitadas se os filhos escutassem os pais? Quantas coisas ruins poderiam deixar de acontecer se os filhos dessem ouvidos àquilo que os pais dizem? A experiência dos pais. Os pais enxergam longe, eles têm uma outra visão que nós mais novos não temos. Segundo, para os filhos, ter cuidado com as seduções. Provérbios 1,10 diz assim: filho,
Se o homem mau tentar te seduzir, afaste-se dele. É isso que os filhos devem ouvir dos pais. Com isso, e quais são as seduções que mais atraem os jovens de hoje? Drogas, prostituição, abandono da igreja, abandono dos amigos, amigos errados, influências erradas, locais inadequados. Tudo isso seria evitado se os filhos ouvissem mais aos seus pais. E em terceiro lugar, além da natureza, além da lei, há também a palavra de Deus. Capítulo 6, verso 1 de Efésios diz: filhos, sejam obedientes, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Colossenses 3:20 fala que o filho deve obedecer aos pais em tudo. Já em Efésios 6:1 equilibra a ordem, dizendo que devem obedecer aos pais no Senhor. O que é que Paulo está ensinando com relação a isso? Os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que eles têm com Cristo. Em Cristo a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. O nosso relacionamento familiar é restaurado porque nós estamos no Senhor. Porque nós estamos em Cristo, os nossos relacionamentos são purificados do egocentrismo ruinoso. Os filhos aprendem a obedecer aos pais porque isso é agradável ao Senhor.